O Look Back in Anger é um filme de 59 que mostra um triângulo amoroso entre um homem que trabalha em uma feira livre vendendo doces, uma mulher de classe média que é a sua esposa e uma amiga dessa mulher que é atriz. Boa parte da tensão desse filme se deve ao temperamento do personagem do homem. Apesar de ser um cara bem inteligente, ele possui um humor totalmente instável e é bastante agressivo. Esse longa é baseado numa peça bem famosa do John Osborne e tanto o filme como a peça são vistos como um ótimo exemplo do que ficou conhecido como Kitchen Sink Realism, algo como realismo de pia de cozinha. Esse Kitchen Sink Realism foi uma tendência cultural britânica do teatro, do cinema, da literatura, que se refere a obras que, na virada dos anos 50 para os anos 60, exploram histórias realistas e urbanas envolvendo trabalhadores desiludidos e, muitas vezes, devido a essa desilusão, esses homens se mostram agressivos e instáveis. Homens ali que estão em uma constante crise com tudo o que estão vivendo, que bebem, que brigam com todos, que buscam um modo de escapar daquilo. Esse filme e a peça que deu origem a ele são um ótimo exemplo disso. O personagem do Richard Burton é uma pessoa muito intensa e isso atrai as mulheres, porém ele é totalmente imprevisível e quando começa a desabafar, quando entra em uma crise, ele entra ali num estado bastante performático em que a gente nunca sabe se ele está falando algo sério ou até se está tirando sarro de alguma coisa. Essa questão performática, com certeza foi herdada da peça. O personagem tem ali desabafos bem longos e atritos bem físicos com outros personagens, porém o filme lida muito bem com isso através de aspectos audiovisuais. A abordagem do diretor, do Tony Richardson, é bem claustrofóbica. Ele usa vários closes, ele usa planos mais fechados, ele se apropria muito bem do ambiente decadente que os personagens vivem para reforçar uma opressão constante que eles sentem, e a atuação encontra um equilíbrio bem interessante entre algo mais natural e algo mais teatral. Os personagens agem de modo bem espontâneo, até conversam de modo coloquial, mas quando existe algum atrito ou briga, o tom da atuação sobe junto com o drama, e nesse ponto a performance do Burton é realmente sensacional, é realmente muito boa, porque ele consegue fazer coisas exageradas sem soar caricato. Aquelas crises dele realmente soam como momentos de purgação bem legítimos, entre aspas. São ali como uma loucura que nasce de modo espontâneo daquele ambiente, nasce de modo orgânico daquele contexto que eles vivem. Então, é bem interessante como esse longa, no geral, propõe um drama bem intenso, mas nunca soa caricato ou nunca soa forçado. Nisso, ele me lembra muito o trabalho do Cassavetes, porque o Cassavetes
conseguia fazer isso muito bem também, né? Ele conseguia colocar personagens em situações extremas, mas sem que aquilo soasse caricato ou falso. Conseguia explorar essa intensidade de um modo bem humano. E mesmo essa ambiguidade entre drama e comédia também é explorada pelo Cassavetes em alguns filmes. Nesse aspecto, por exemplo, a personagem da Gina Rowlands no Mulher Sob Influência também possui uma dimensão performática intensa que o personagem do Richard Burton possui nesse filme aqui. No caso do Cassavetes, a câmera, a decupagem vai seguir esse descontrole, é algo bem mais expansivo em vários sentidos, enquanto que aqui, no caso do Richardson, o trabalho com a câmera é bem mais sóbrio, a câmera é bem mais impassível, porém essa relação dramática, intensa com os personagens é algo bem comum entre esses dois diretores. Em algumas cenas, a abordagem do Richardson até vai para algo um pouco mais documental. Tem ali uma cena em que ele mostra a feira que o personagem trabalha, e aí a decupagem vai para um lado mais espontâneo, mas no geral esse trato com a câmera é bem mais marcado e calculado.